Olá, eu sou a Ellen Lage, assistente social. Estou desenvolvendo esse projeto junto com o Felipe Figueira e a Fátima Beatriz com relação ao paciente com câncer. E hoje eu queria trazer uma contribuição para vocês do que eu vivencio com esse paciente com câncer, né? Os pacientes hoje que chegam até a mim com o diagnóstico de câncer, eles trazem uma carga de ansiedade, de preocupação muito grande. Não necessariamente com relação ao diagnóstico em si, mas uma carga de ansiedade, de preocupação anterior ao diagnóstico. Então, a contribuição que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo é para a gente pensar um pouco de qual que é o papel dessa preocupação e dessa ansiedade na nossa vida, né? Quais são as consequências que a ansiedade e a preocupação nos trazem, né? E que nos limitam para a gente produzir e ser cada vez mais e melhor, né? Uma questão que eu acho que é importante a gente pensar é que o problema, né? O problema faz parte da vida, né? Então, assim, não tem ninguém que acorda um dia sem nenhum problema. Raramente alguém acorda sem algum problema, né? Então, a gente tem que pensar nesse nosso processo de envelhecimento. Como que eu estou envelhecendo, né? A questão do envelhecimento, gente, ela é importante a gente discutir porque envelhecer é um processo natural. E nesse processo do envelhecimento, a gente lida o tempo todo com problema, né? Quando a gente cresce, quando a gente nasce e se desenvolve, amadurece, sai da idade da infância, da adolescência e vira uma pessoa madura, normalmente os problemas eles aparecem com uma dimensão maior, né? O que eu faço então com esse problema? Que esse problema acaba me trazendo muita ansiedade e preocupação, né? Então, como lidar com isso? A primeira forma de lidar com essa situação do problema iminente é perceber o que? Envelhecer é um processo natural. Então, se envelhecer é um processo natural, os problemas em decorrência eles vão realmente acontecer, né? Não tem como a gente fazer essas escolhas. Eu não quero ter problema. Problema vai ter. A questão é de como eu vou lidar com esse problema, né? Então, a gente tem que entender que envelhecer é um processo natural, faz parte do ciclo de vida, né? Então, a gente sabe que o corpo e a mente, o corpo vai envelhecer, mas a mente a gente pode fazer com que ela permaneça sempre jovem, né? Então é importante cada um de vocês que está me ouvindo, cada um desses pacientes que estão passando pelo momento do diagnóstico do câncer, imaginar como que eu estou envelhecendo e como que essa ansiedade e essa preocupação no meu processo de envelhecimento está interferindo na minha saúde, tá? E é na minha saúde física e na minha saúde emocional, tá? Por quê, gente? Por que eu falo isso? Eu acho que é um alerta para a gente pensar como a gente está envelhecendo e como a gente está lidando com os nossos problemas. Porque é possível mudar, né? Então, se hoje você lida com seus problemas e com seu envelhecimento de uma forma, é possível a gente fazer diferente, tá? Tudo essa questão está no pensamento e nas atitudes que você vai ter que ter para mudar o seu foco de vivenciar o problema que você está vivendo, né? Então, gente, para mudar, como que a gente pode mudar esse final, né? Esse final de ansiedade, de preocupação que nos acomete todos os dias, né? Primeiro é pensar nessa questão da ansiedade e da preocupação que a gente carrega nas costas, né? Paciente que chega até a mim com câncer, pelas histórias que você escuta, você vê que ele está realmente carregando uma ansiedade, uma preocupação ao longo da vida, né? E isso acomete a sua saúde física e emocional. Então vamos pensar, né? Como que a gente vai evitar essa ansiedade, essa preocupação? Primeiro, gente, a gente pensar que problema ele vem e vai, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa vai estar sempre naquele estado de vivenciar o problema e não necessariamente uma pessoa vai viver a vida inteira sem problema. Não existe isso, né? Então, assim, sempre tudo passa. Se está muito ruim, pode ter certeza que esse problema vai passar. E se está muito bom também, se aproveita porque daqui a pouco vai passar também. A vida é cíclica, né? Ela é dinâmica. Então os problemas vão e vêm, mas a nossa saúde tem que permanecer, independente do problema que vem e vai. Então,
A gente dá algumas estratégias para as pessoas, né, que estão vivenciando essa questão da ansiedade, da preocupação, que é o quê? Primeira coisa, manter-se ocupado com alguma atividade, né? Então, assim, ocupar a mente, ocupar seu dia a dia com alguma outra atividade que te dê prazer, que te dê uma sensação de prazer. Porque senão aquela ansiedade, aquele problema vai estar sempre ali te rondando, né? Quando você está ocupado com alguma atividade, o seu foco está naquela atividade. E aí você consegue ser produtivo naquela atividade e você consegue se desvencilhar um pouco da ansiedade e da preocupação. Outra coisa que é muito importante no aspecto da ansiedade e preocupação, gente, deixar o passado passar, literalmente se tornar passado. Hoje os pacientes que a gente recebe são pacientes que têm uma carga muito grande de dor e de sofrimento vinculada a algo do passado que ele vivenciou, né? Então a gente sabe que aquele passado faz parte da história dele, sim, faz parte da história dele, faz parte da identidade dele, faz parte da vida dele. Mas quando aquele passado está te trazendo muita dor e muito sofrimento, tem que deixar o passado passar. Tem que deixar o passado no passado, tá? É uma das estratégias que a gente usa com o paciente que está vivenciando esse diagnóstico, porque já traz uma dor e um sofrimento do diagnóstico em si e ainda as dores passadas. Então a gente pontua isso para ele, essa questão de estar focado naquele seu presente ali hoje, naquele tratamento que ele precisa de fazer, porque o tratamento que ele está fazendo com relação ao câncer, ele precisa estar inclusive revigorado, né? E como que ele vai trazer essa questão do bem-estar? Com pensamentos bons, com sentimentos bons, com atitudes boas, né? Então tudo é energia. Então se ele traz essa sensação de positividade, essa postura proativa e positiva, a tendência é que o tratamento dele com relação ao câncer vá se desenvolver muito bem, tá? A outra coisa, paciente que vivencia os problemas e as dificuldades, né? Não deixar que as coisas que são um grãozinho de areia se transformem numa grande montanha e aí impeça ele de desenvolver, impeça ele de superar esse momento que ele está passando, né? Então, assim, a gente tomar realmente, ver a dimensão do problema. Qual que é a dimensão do problema que eu tenho, né? Uma das coisas que é muito importante quando o paciente que vivencia um câncer, ele compartilha a sua dor com o outro. Nos grupos, por exemplo, que a gente acompanha de paciente com câncer, quando ele compartilha a dor dele e que ele escuta a dor do outro, ele vivencia a dor do outro também, ele observa que, não que a dor dele seja menor, mas que tem alguém passando por uma situação talvez muito mais desafiadora do que a dele, né? Então, assim, o paciente é importante, então, ele ter clareza do que ele está vivendo, né? Qual que é o tamanho da minha dor? Como que eu posso superar isso? Será que tem pessoas que já passaram por uma dor mais difícil, mais desafiadora do que a minha e superaram? Tem, né? Tem. Então isso dá muita força para o paciente superar, tá? Então, quando o paciente está num tratamento que ele se isola, a gente acha que isso não é bacana, né? Tudo bem que ele tem o tempo dele de refletir, de se autoconhecer e tudo, mas ele é importante ele estar em contato com a coletividade, né? Seja com profissionais, seja com família, seja com outras pessoas que estão vivenciando o diagnóstico do câncer, porque ali ele cresce, né? Ali ele cresce e ali ele supera. Outra coisa, pacientes vivendo momentos de ansiedade e de preocupação, a gente não consegue mensurar, né, se aquela preocupação que ele está vivenciando, se ela de fato é algo que tá para acontecer ou não, né? Então, assim, o paciente vivencia aquela dor e aquele sofrimento e é e é uma preocupação. O que seria preocupação? Está ocupando a cabeça com alguma situação que te causa dor sem saber, preocupando, está ocupando antes de que a situação realmente aconteça. Então, isso a gente pode mudar esse fluxo, né, de pensamento e de sentimento. Então, assim, por quê? Tem 50% de chance do problema acontecer e 50% de chance do problema não acontecer.
né, da situação ruim não se concretizar. Então, gente, vamos pensar nisso. Onde está sendo o nosso foco? O nosso foco está sendo no positivo ou no negativo? Né? Então, se tem 50% de chance do problema não acontecer, normalmente a gente aposta que vai acontecer. E aí, gente, pensamento é crença. Pensou, acreditou naquilo, o negócio acontece. Então, por isso que a gente faz esses pacientes refletirem um pouco. O que eu estou pensando? O que eu estou trazendo de contribuição para a minha saúde? Porque aquilo vai virar uma crença e vai acontecer. Então, por isso que o nosso convite hoje, nessa discussão daqui de hoje, é a gente pensar um pouco, né? Como que essa ansiedade, essa preocupação tá trazendo, tá acarretando coisas negativas para o meu organismo, para o meu corpo físico e para minha mente, né? Porque o ser humano ele é sistêmico, né? Então assim é físico, é mente, é espiritual, é familiar, é social, é tudo junto, né? Então assim, quais são essas ansiedades, essas preocupações, essas questões negativas que eu estou trazendo e que estão interferindo no meu processo, no meu tratamento de saúde, tá? Fica essa reflexão para a gente mudar de atitude, mudar de postura. Isso vai fazer total diferença no seu tratamento com relação ao câncer. Tá? Então conte com a gente, nós estamos nesse grupo do Grupo Aconchego em 21 dias, né, trabalhando essa questão de como lidar com esse momento do diagnóstico, do tratamento do câncer e da superação do câncer, que é possível superar, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção, conte com a gente, nós estamos à disposição no grupo do WhatsApp.